Lucas 2, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Canta aquele hino. Então é Natal. Ah, não é um hino. Não é um hino. Lucas capítulo 2, versículo 7. E ela deu à luz seu primeiro filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanho de ovelhas. Até aqui. Eu queria falar, eu não gosto, às vezes eu dou tema, não gosto muito de dar tema, mas o que me veio ao meu coração quando eu fui preparar uma palavra para hoje foi a quem Jesus se revela. Porque quando Jesus nasceu, Deus apontou para algumas pessoas que Jesus estava nascendo. Deus apontou para algumas pessoas, não foi para todo mundo. Jesus estava ali, o Rei dos Reis estava ali, numa manjedoura, numa estrebaria. Mas algumas pessoas foram avisadas por Deus. E quais as características dessas pessoas que foram avisadas por Deus que o Jesus estava ali? O que elas têm? O que elas fazem? Estou igual o Globo Repórter. O que comem? Onde andam? Quem são elas? Quem são essas pessoas que Jesus se revela? Então, é interessante, né? Hoje, culto alusivo ao Natal, não necessariamente culto alusivo ao Natal, mas nós estamos no dia 24, véspera de Natal, uma data para o cristianismo muito importante. Importante deixar bem claro que o Natal é uma representação, independente de ser dia 25 de dezembro. Tem gente que fica discutindo isso, discutir se é 25 ou não, é discussão tola, periférica, não tem importância. Porque a data em si não tem importância. A importância é o significado. Até porque tem gente que diz, a árvore de Natal comemorar o Natal, dia 25 é pagão. Sim, mas na verdade, se você estudar um pouquinho, você vai ver que quem criou a data, o Natal, foi Constantino. E Constantino, teoricamente, se converteu ao cristianismo. E ele usou uma data, perto de uma data, onde se comemorava a adoração a deuses pagãos. Porque ele queria combater o paganismo. Então foi uma forma de combater, e ao mesmo tempo misturou. Mas não importa. Na verdade, a igreja primitiva, os pais da igreja, também não tem um acordo em comum que dia Jesus nasceu. A Bíblia não deixa claro. Então não tem uma data, ninguém sabe. Se ninguém sabe, não importa que dia que é. O que não pode acontecer é alguém roubar a data, o significado. O que não pode é na Páscoa o coelhinho roubar o lugar do cordeiro, o Noel roubar o lugar de Jesus. O que não pode é o significado ser roubado. Então, quer um conselho? Comemore. O ano que vem a gente vai botar uma árvore de Natal ali no hall de entrada. Aleluia. A gente está devagarinho, a gente botou uma na rua com luzinha para disfarçar. Aí o pessoal olhou, ninguém estranhou, agora vou botar dentro. Daí no outro ano vai ser aqui. Pastor, mas está amarrado por quê? Não, mas essa árvore é do diabo. Não é não, a gente comprou, é nossa. Não, irmão, é luzinha, árvore, presentes, não importa, só não esquece do significado. Não esquece de quem é o aniversariante. Não esquece que o presente é nosso. Não esquece da causa. Então isso é importante deixar claro isso, né? E é interessante que os três
sábios, né? Tem tradução bíblica que vai chamar de 3 reis magos. Ele não diz que é 3 em lugar nenhum, tá? Deixar claro, não diz que é 3, diz que eram sábios. Levaram 3 presentes, aí o pessoal acha que é 3, mas não quer dizer, em lugar nenhum diz que é 3, tá? E eles foram lá levar presentes, e eles levaram 3 presentes que têm 3 significados importantes. Então a gente não pode esquecer, levaram ouro, incenso e mirra. E se você observar, ouro representa rei, reinado. Ou seja, Natal é a época de reconhecer que Ele é rei soberano sobre todos. Amém ou não? Então Natal não nasceu um menino, Ele nasceu menino, mas Ele é rei. Essa imagem é um menino Jesus, não, Ele nasceu menino, querido, mas hoje Ele é o leão da tribo de Judá. Ele foi o cordeiro que tira o pecado, mas hoje Ele reina, soberano. Então, ouro Ele é rei. Então que Ele seja rei na minha e na sua vida. Os presentes significam, a mirra significa sacerdócio. A mirra era usada no ofício do sacerdote. Reconhecer Ele como sumo sacerdote, e o sacrifício dele foi pleno para perdão dos nossos pecados. Então que nós possamos reconhecer que um menino nasceu, mas ele cresceu, morreu crucificado, ressuscitou e vai voltar a buscar a sua igreja. E o seu sacrifício nos redimiu do pecado e da morte eterna. Não podemos esquecer isso. Natal é lembrar que Ele é rei, Natal é lembrar que Ele é sacerdote, o sumo sacerdote. E o terceiro presente era incenso. Incenso era usado pelos profetas. Reconhecer que tudo que Ele diz é verdade e vai se cumprir. Então eu quero te lembrar, antes de entrar naquilo que o Senhor colocou no meu coração, as características das pessoas que Deus se revela. Antes disso eu quero te lembrar, e diga comigo: Ele é rei, Ele é profeta, Ele é sacerdote. Diga: Ele é o meu rei, Ele é o meu profeta e Ele é o meu sumo sacerdote. Diga glória a Deus. Características de quem se revela. Primeira característica de quem se revela: Deus se revela a manjedoura. Deus se revela a manjedoura. O texto diz que não havia lugar para Ele nas hotelarias, na hospedaria. A manjedoura representa um lugar simples, representa um coração simples. E Deus ainda continua, eu creio que Jesus ainda continua não encontrando lugar para nascer nas hospedarias, em corações gelados, religiosos, presunçosos e altivos. Jesus não encontra lugar ainda nesses lugares, mas Ele encontra lugar em corações humildes, simples, nas estrebarias, nos corações quebrantados, que aceitam a esmola da graça. Pessoas que Deus se revela, pessoas quebrantadas, pessoas humildes, pessoas que têm coragem de bater no seu peito e dizer: eu não sou nada sem Deus, eu não sou ninguém sem Deus. Eu não tenho a presunção de achar que a minha faculdade, o meu conhecimento, os meus títulos, o meu dinheiro, meu prestígio, meus seguidores, qualquer coisa me faz grande na terra, se não for a bondade e a graça de Deus. Ele ainda procura manjedoura para nascer. Ele ainda procura manjedoura para repousar. É interessante que, se você ler as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, você vai ver que a primeira bem-aventurança, alguém lembra qual é? Bem-aventurados os humildes. Por que a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os humildes? Porque se você não for humilde, as outras bem-aventuranças não te alcançam. A humildade é a primeira característica para as outras virem atrás. Então a humildade, o reconhecimento, quando eu me inclino diante da soberania de Deus, eu abro espaço para Ele nascer. A manjedoura é esse lugar simples, corações simples, verdadeiros, humildes, sinceros. Eu escrevi algo ontem que eu lembrei do filme Crônicas de Nárnia, lembrei do Edmundo,
Quem gosta e assiste Crônicas de Nárnia sabe o que significa Edmundo ali, é nós, o pecador, né? E eu estava lembrando de uma palavra, que é a palavra sincero. A palavra sincero tem origem no latim, que significa sem cera. Quando um oleiro, ele fazia um vaso e ele colocava para secar, enquanto o vaso secava, ele trincava alguns. E para ele não desmanchar o vaso, fazer tudo de novo, ele só passava uma cera naquela parte trincada e pintava em cima da cera. Entende? Então ele pintava, aquilo ali era um vaso com um trincado e tinha uma cera. Sincero é sem cera. Então, quando eu e você somos sinceros, ou seja, chegamos diante de Deus mostrando as nossas rachaduras, mostrando os nossos trincados, mostrando as nossas vulnerabilidades, os nossos medos. Irmãos, Jesus não tem problema nenhum com os nossos trincados, até porque Ele sabe o que está debaixo da cera. Eu vou repetir, Ele sabe o que está debaixo da cera. Ele sabe o que está por trás daquele filtro do Instagram, está tão bonito, mas Ele sabe que a realidade é outra. Ele e sua esposa sabem, o seu marido sabe, que quando acorda de manhã não tem filtro, né? Você dorme com um príncipe, acorda com um tigre, né? Você acorda com uma lady, dorme com uma lady, acorda com uma Fiona, né? Aquele filtro engana os outros na internet, mas a gente não engana Deus. E eu acho lindo, porque quando Tomé, ele fica desacreditado, ele fala, só se eu tocar para acreditar. E quando Jesus aparece, Jesus vai em Tomé e fala assim, seu picareta, sai daqui, você não merece estar entre os 12. Não, Jesus ele não tem problema com a rachadura na fé de Tomé. Ele fala, Tomé, não tem problema, você está falta crer, né? Toca aqui então, se esse é o problema para ti, toca aqui. Quando João Batista está preso, ele manda 2 discípulos falar com Jesus e perguntar, Jesus, o João Batista mandou perguntar se você é mesmo o Messias. Ô meu irmão, João Batista, ele mexeu na barriga da sua mãe, Maria chegou grávida. João Batista era cheio do Espírito Santo. João Batista foi o profeta que encerrou o Antigo Testamento. João Batista foi o cara que preparou o caminho. João Batista, meu irmão, João Batista batizou Jesus. João Batista ouviu do céu, este é o meu filho amado, a quem eu me alegro. João Batista não podia duvidar, mas ele está prestes a morrer. No outro dia o pescoço está a prêmio. Ele manda uma mensagem, pergunta para ele se é ele mesmo. Olha, João Batista duvidando, uma rachadura no processo. E aí a resposta de Jesus é impressionante, porque Jesus poderia dizer assim, avisa João que eu não vou dizer nada para ele, é uma vergonha, essa altura do campeonato ele duvidar de mim. Não, a resposta de Jesus é, avisa João que os cegos veem, os surdos ouvem, aos pobres é anunciado o Evangelho. Avisa João que tudo que foi profetizado está se cumprindo. Avisa João que eu sou o Messias. Ele não tem problema com rachaduras. Então, para quem que Deus se revela? Para as manjedouras, pessoas que dizem, eu estou rachado, Jesus, mas eu te amo. Eu não estou te sentindo, Jesus, mas eu não desisto. Eu estou mal, Jesus, mas eu quero que o Senhor me corrija. Jesus, eu já acreditei mais, eu já estive mais contigo. Algumas coisas me engoliram, Jesus. Jesus não tem problema com manjedouras. As Escrituras declaram, Tiago 4,6, Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos arrogantes, Deus se opõe ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Aquele que fala, eu não consigo. Aos que se abaixam, Ele levanta. Aos que se calam, Ele fala. Aos fracos, Ele fortalece. Aos que reconhecem que não conseguem, Ele faz por eles. Recebe essa palavra? Então a primeira tipo de pessoa que Deus se revela é a manjedoura. Segundo tipo de pessoa são aqueles que estão buscando a Deus. Abra comigo Mateus capítulo 2, por favor, versículo 1. Olha que
Interessante. Deus se revela àqueles que estão buscando, àqueles que estão procurando, àqueles que estão caçando Deus, como diz aquele livro, Os Caçadores de Deus. Mateus 2:1 diz assim: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Olha que interessante, Deus se revelou a alguns homens que estavam procurando o rei dos judeus. Eles estavam seguindo a estrela que Deus mostrou, eles estavam procurando, eles estavam à caça, eles estavam atrás de Deus. Esses sábios ou magos estavam em busca, talvez sem saber muito bem o que queriam, mas estavam buscando. Irmãos, eu conheço pessoas que não sabem muito bem o que querem. Eles procuram Deus em todos os lugares, procuram Deus na magia negra, procuram Deus no misticismo, procuram Deus na astrologia, procuram Deus em tanto lugar, mas eles estão procurando Deus. Sabe, irmãos, às vezes a gente olha assim para alguém que é religioso, buscando numa fonte que a gente acredita não ser uma fonte de Deus, e a gente fala: olha, está ali, ó, é endemoniado. Não, aquele ali está buscando, talvez tateando, sem enxergar, mas está buscando Deus, buscando Jesus, só que não sabe. E eles estavam buscando, nasceu. Então Deus se revela a quem busca. Aquele que busca encontra, aquele que busca a Deus de coração o encontra. Jesus nunca despede alguém que o busca de coração com as mãos vazias. Quando um coração o busca, ele se revela a esse coração. Mateus 7,7: peçam e receberão, procurem e encontrarão. Quem procura o Senhor, Ele vai se revelar. Ele vai se revelar. Jeremias 29:13: vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Olha que Deus está dizendo, gente, presta atenção, Deus dizendo, recebe isso agora aqui: vós me encontrareis, quando me buscar de todo o coração. Ele está dizendo que eu não vou me esconder de você, não. Você vai me achar quando você me buscar de todo o coração. Então, pessoas que buscam a Deus de todo o coração, Deus se revela. Então, não desiste da busca, continua a buscar, que no caminho Jesus vai se revelar para você. Eu vi um filme há anos atrás, O Quarto Sábio. Quem já viu esse filme, O Quarto Sábio? Levanta a mão. Uma, duas, menina não. 2, 3, 4. Quarto Sábio. Conta a história desses reis magos aqui, sábios. Vou usar a palavra sábio para a gente ficar numa linguagem só. Esses sábios aqui. Conta a história de um quarto, como se fosse 3 aqui com esses presentes, e tem um quarto. E esse quarto, ele estava sempre atrasado na cena. Então eles se combinaram lá no Oriente para sair tudo junto de cavalo. Ele atrasou um pouquinho, quando chegou os 3 amigos já tinham ido. E todos eles combinaram de levar presentes. Eles venderam tudo que tinham das suas riquezas e colocaram em presentes. Um tinha pedras preciosas, o outro tinha ouro, o outro tinha tudo coisas caras. Cada um tinha uma bolsinha com uma coisa cara para entregar. E aí, esse que ficou para trás, ele seguiu o caminho, foi indo atrás, mas nunca encontrou. E o menino nasceu, e passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e ele não encontrou. Passou 33 anos, ele procurando. E no meio do caminho, ele teve que usar o recurso que ele tinha, que era o presente que ele ia dar para Jesus. Ele usou aquele recurso numa aldeia de leprosos. E ele teve que vender uma das pedras que ele tinha preciosa para ajudar aquela aldeia e aqueles leprosos. Ele ficou ali anos naquela aldeia. Mas o coração dele, a cabeça dele era sempre assim: eu tenho que encontrar o rei dos reis, o rei dos judeus. Eu tenho que encontrar.
Eu tenho que encontrar Jesus. Ele nunca esqueceu, ele queria encontrar. Só que no meio do caminho ele parou para ajudar essa aldeia. Aí depois ele pegou mais uma, tinha 3 pedrinhas preciosas, e uma pedra preciosa daquela ele teve que dar para uma mulher que estava perdendo o filho. O filho estava sendo levado por dívida. Aí ele pegou aquela pedrinha, já 33 anos, o menino já está grande, eu não achei ele dá aquela pedrinha. Então ele usou as 3 pedras ali para ajudar uma aldeia de leprosos e salvar 2 pessoas. E aí ele está morrendo, e de longe assim ele consegue ver a crucificação assim, e ele está um passo atrás. Jesus passa, ele não consegue ver, e tudo ele não consegue ver. Aí ele encontra um cego que veio curado, ele fala: quem te curou? O tal de Jesus. Ele vai atrás, onde é que ele está? Ele nunca consegue encontrar. Aí ele está morrendo, de longe ele vê a cruz, olha, ele morreu, não conseguiu, ele fica triste. Aí Jesus ressuscitado aparece para ele, ressuscitado já, aparece para ele. Quando ele encontra Jesus, ele bota a mão no bolsinho, nas pedrinhas, e ele não acha mais as pedrinhas, porque ele deu tudo no meio do caminho. Aí ele fala: Jesus, me perdoa, eu estou te procurando há 33 anos, e eu não te achei, e eu tinha presentes para te entregar, mas eu não tenho mais os presentes. Aí Jesus responde para ele: eu recebi os teus presentes, eu tive fome e me deste de comer, estive preso e me visitaste, estava nu e me vestiste. Todas as vezes que você fez para o menor dos pequeninos, foi para mim que você fez. Deus se revela no caminho. À medida que eu vou indo buscando, eu busco a Deus, Deus vai se revelando no caminho. Então você pensa: Deus, eu queria. Tem gente que fala assim: a Deus, eu queria ver anjo. Tem gente que vê anjo, irmão. Glória a Deus, eu queria ter essa graça de ver anjo, mas eu nunca vi anjo. Tem uns endemoniados aí que é anjo caído, mas eu nunca vi anjo. Eu nunca vi anjo. Eu nunca ouvi a voz de Deus assim, ó, teu. Nunca ouvi. Levanta-te. Nunca. Deus fala comigo através da palavra de Deus, e através do Espírito Santo dentro de mim, e através de circunstâncias. Usa profeta, mas nunca foi assim. De verdade, irmãos. Mas eu acredito que à medida que eu o busco, Deus coloca pessoas no meio do caminho, que é o Deus falando comigo, é o próprio Deus se revelando para mim. E quando Deus coloca uma pessoa, uma oportunidade para abençoar alguém, é Deus dizendo: eu estou aqui, presta atenção. Observa, Jesus está mais perto da gente que a gente pensa. Ele está ali do ladinho, na manjedoura, na estrebaria. Só que às vezes a gente está esperando Jesus num grande evento, num grande pregador. Não, e Jesus está se revelando todo dia, o tempo todo, perto da gente, o tempo inteiro. E essa fagulha de fé, de não desistir, pode incendiar o coração. Essa fagulha de fé de não desistir, de continuar buscando. Quem está buscando Jesus de alguma forma, ele se fará real. Ele se fará real. E a terceira classe de pessoas, tipo de pessoas, ou características de pessoas que Jesus se revela, são aqueles que estão cuidando do que Ele pediu para cuidar. Lembra os pastores? O texto que a gente leu? Alguns pastores estavam próximo dos campos, vigiando o rebanho de ovelhas à noite. Preste atenção nisso. Eles viram a estrela, perceberam Jesus, mas eles estavam onde? No campo. De dia ou de noite? De noite. Fazendo o quê? Cuidando das ovelhas. Sabe uma classe de pessoas que Deus se revela? Aqueles que estão cuidando do que Deus mandou cuidar. Aqueles que estão fazendo o que Jesus mandou fazer. Esse Deus se revela. Aqueles que estão cuidando do rebanho que Deus confiou.
Esses pastores estão ali à noite, vigiando pelas ovelhas. Deixa eu dizer uma coisa, não tem nenhum trabalho, meu irmão, que você está fazendo para o Senhor em vão. Nenhum deles passa desapercebido aos olhos do Senhor. Aqueles pastores foram abençoados. Alguns pastores, eles estavam ali cuidando. Todos nós temos rebanhos. Vou repetir. Todos nós temos rebanhos que Deus nos deu. Todos nós temos rebanhos, responsabilidades que Ele nos confiou. E quando estamos cuidando do que Ele nos confiou, Ele se revela a nós. Eu gosto de falar sempre do jardim que Deus nos dá. Eu ministro sobre isso todo ano. O jardim, lá quando Deus deu para Adão o jardim, Ele falou: Adão, cuida do jardim que eu te dei. Gênesis 2:15. Cuida do jardim, cultiva o jardim. Está aqui o jardim. A palavra cultivo que Deus usa lá em Gênesis 2:15 é a mesma que Paulo usa em Romanos. A raiz, a origem é a mesma, que é culto. Culto racional é a mesma palavra para cultivo. De onde vem a palavra cultura? Culto, cultivo gera uma cultura. Então olha que interessante, quando Adão estava cuidando do jardim, ele estava prestando um culto a Deus. Então o que é isso? É cuidar do jardim que Deus me deu. Qual é o jardim que Deus te deu? Você que é casado e está com a esposa aí, olha para ela, ó, o jardinzinho aí que está aí. Tem uns que amam. Olha o marido aí, o jardinzão. Tá parecendo, uns parecem um bambu, outros, cada um tem uma característica. Se você tem filhos, está aí o filho, olha para o filho, olha o jardinzinho que Deus te deu. Olha aí o jardim que Deus te deu. Quem aqui tem trabalho, emprego, provisão, levanta a mão, empresa, sei lá. Olha o jardim que Deus te deu. Quem tem ministério, serve a igreja local onde você congrega, levanta a mão. Isso é jardim que Deus. Quem tem amigos, é jardim que Deus te deu. Então aqueles que estão cuidando do que Deus deu, são visitados por Jesus. Quando você está cuidando do que Deus mandou você cuidar. Então deixa eu dizer uma coisa para você, que eu vou dizer agora, é prático. Várias vezes perdi a conta das vezes que Deus me deu a palavra que eu ia pregar domingo, principalmente na época que eu trabalhava no exército. Ou seja, eu trabalhava no exército o dia todo, eu não tinha tempo para ficar o dia inteiro debruçado na palavra de Deus, eu não podia. Então eu queria ficar lá meditando na palavra mais tempo, mas não podia. Então eu tinha grama para cortar da minha casa, porque é o homem que corta a grama da casa dele. Aleluia. Esse dia um irmão bateu uma foto cortando grama e mandou para mim: ó, pastor, aqui não tem índio. Porque eu falei que tem gente que não corta a grama, agora que for cortar vai ter até índio dentro, tá assim, dessa altura assim a grama. Então eu estava cortando a minha grama, domingo, sábado, às vezes eu estava de plantão no quartel, domingo eu chegava em casa e ia ter que cortar a grama da minha casa. No verão a grama cresce, com calor e chuva parece que dá para ver crescer. Tu corta no outro dia, tá grande. E eu tinha que cortar a grama, eu estava lá cortando grama pensando assim: eu vou pregar à noite, eu tenho que ter uma palavra. E eu cortando grama. O que eu vou pregar a Jesus? O que eu vou pregar a Jesus? E terminando de cortar a grama, a esposa: amor, vem almoçar com a gente. E à tarde as minhas filhas: ó, vem aqui na cama brincar com a gente. Eu: Jesus, eu tenho que preparar uma palavra. E quantas vezes cortando grama, jantando com a minha família, jantando com a minha esposa, ou na cama com as minhas filhas, Deus me deu uma palavra, porque Deus me visitava enquanto eu cuidava do rebanho que Deus mandou cuidar. Então quando você está fazendo o que Deus mandou você fazer, no meio do caminho Ele vai te visitar. Vai ter surpresas na noite enquanto você pastoreia o rebanho de Deus. Eu quero te abençoar que mesmo nos dias escuros, quando você está buscando ser fiel ao que Deus deu para você, mesmo nos dias escuros, vai ter surpresa de Deus visitando você. Vai ter surpresa, as noites mais escuras do seu trabalho, que você pensa: eu agi errado, eu não deveria ter mudado de emprego, parece que a provisão não vai vir. Nessas noites escuras, vai ter surpresa na sua vida. Porque você está buscando fazer o que Jesus mandou você fazer. Você está sendo fiel ao rebanho que Deus confiou a você. Quem quer ser visitado por Jesus na noite? Ele vai visitar, faz o que Deus mandou você fazer. Tem mulheres que estão deixando de trabalhar fora,
deixando de trabalhar fora, o marido tem lá o trabalho, a provisão, não é o bastante, talvez teria que trabalhar para ter mais dinheiro, para ter uma vida melhor, mas estão deixando de trabalhar fora para cuidar dos filhos que nasceram, do bebê. Enquanto você cuida desse bebê, Deus vai visitar você. Você vai ver a provisão de Deus vindo através do seu marido, através de pessoas. Deus vai cuidar de tudo. Quando você faz o que Deus mandou fazer, não falta. Deus presenteia você. Jesus se revela para você através de várias formas. Então, a minha oração é que nós possamos entender que cuidar do que Jesus mandou cuidar vai revelar coisas que Ele quer revelar a nós. Quando amamos, quando dedicamos tempo aos nossos filhos, cultivamos amizades, quando cuidamos do faminto, do órfão, da mulher solitária abandonada, quando paramos, percebemos, tocamos, abraçamos, quando anunciamos o Evangelho ao surdo, orientamos o viciado, visitamos o preso, quando lideramos um grupo de convívio que me ouvem, não desistam, ainda que seja à noite, e à noite é difícil de cuidar do rebanho, os dias são difíceis, mas não desiste de cuidar das pessoas. Tem visita te esperando na madrugada, tem presente de Deus esperando você no caminho. Faça isso. Deus fala com a gente de várias formas. E eu recebi ontem uma cartinha de um menino de Tubarão. A família congrega aqui, o menino tem 11 anos. Ele falou assim, escreveu, né, numa cartinha, Pastor Telmo, eu te admiro, tal. Foi escrevendo umas coisas ali, gosto de te ouvir, isso aqui. Eu gosto de criança porque criança é sincero. É criança e velho. Não, criança e velho. Velho ele perde o filtro, ele já não tem uma noção. Não é, eu estava num casamento e uma senhora, não é jovem senhora, uma senhora chegou para mim, eu te ouço, tu é o pastor, né? Eu te vejo lá no Tube. E eu ouço as tuas pregações. Eu gosto tanto de ouvir a tua pregação, gosto da tua e do Macedo, do bispo Macedo. Eu falei, ela está ouvindo mal, não está combinando as mensagens. Aí uma senhorinha me procurou, uma senhora, ela é de uma denominação mais tradicional, e os filhos começaram a congregar aqui. Os filhos começaram a vir aqui na Abapai, só que é de uma igreja tradicional. Aí ela, uma senhora do coque, do manto, e é uma senhora crente, e ela preocupada, a igreja preta, nessas igrejas pai, ela preocupada com os filhos, e os filhos, o neto começaram a vir, e aí os filhos um dia falaram, mãe, vou botar aqui na televisão, assiste a pregação, aí a senhora vai ver que eles pregam a Bíblia, tal. Então bota aí no YouTube, eu quero ouvir. Aí botou no YouTube, ela ficou ouvindo 1, 2, 3 pregação minha lá no YouTube. Aí ela reuniu a família domingo. Quero todo mundo aqui domingo. Aí reuniu a família toda lá. Olha, eu ouvi no YouTube aquele pastor, hein? Tá, eu ouvi no YouTube e vocês podem continuar indo. Ele prega a Bíblia, mas avisa ele para não cantar mais. Falei, sabedoria. E criança e velha é sinceridade em pessoa. Aí esse menino falando assim, e aí no final ele desenhou um passarinho. Ele quis desenhar uma águia. Não ficou parecido com a águia. Ficou um passarinho. Parecia um periquito, um canarinho, mas não. Aí eu olhei, bonitinho esse canarinho. Não, é uma águia, desafio. É uma águia, mas não parece. Não, olha o que está escrito embaixo. Estava escrito, e renovarão as suas forças, como a águia. E ela viu e falou para mim, ele mandou te dizer, então, para te descansar no Senhor e renovar a tua força.
Irmãos, a palavra daquele menino foi Deus falando comigo. Por quê? Porque eu cheguei esse final de ano muito cansado. Não só fisicamente eu estou voando. Estou de pé na patrola. Estou jogando aí, estou fazendo gol. Fisicamente eu estou bem. Mas minha mente está cansada. Às vezes os extremos cansam a gente. E eu cheguei muito cansado no final do ano, muito cansado. Muito cansado. E eu falei para a Vivi, não sei se eu comentei com o presbitério, eu falei, está muito cansado. Muito cansado ao ponto de acontecer uma coisa que normalmente eu não lembro de ter acontecido antes. De eu não querer vir num culto domingo. Isso não é comum. Eu sou Zé Coutinho, irmão. Se tiver culto da benção 3 da tarde, eu quero. Culto do pessoal do coque, eu quero. Não tem, eu quero culto. Culto é bom. Eu saio de férias com a Vivi para algum lugar, eu procuro uma igrejinha. Eu estou de férias lá no Maceió e eu procuro uma igrejinha. E eu estou louco para ir no culto. Eu gosto do culto. Eu sou Zé Coutinho, eu gosto do culto. E eu não tive vontade. E eu falei, não estou bem. E eu percebi que era um cansaço, porque o descanso é um mandamento. Se a gente negligenciar o descanso, nós vamos sofrer consequências. Então eu vou te dar um conselho em cima de alguém que está sofrendo com algumas consequências aqui dentro já, que agora está desacelerando. Descansa. E a palavra daquele menino, enquanto eu estou cuidando do rebanho, Deus mandou uma carta através de um menino de Tubarão para aquecer o meu coração. Jesus se revelou para mim através de um menino. Então preste atenção, porque Jesus quer se revelar a você através de coisas simples, de meninos, de meninas, como a menina de Naamã. Quantos de nós somos Naamãs? Generais, vitoriosos por fora, mas leprosos por dentro. Sabe por quê? Porque não paramos para se tratar, não paramos para descansar, não paramos para ouvir o Senhor. Então, a minha oração é que você descanse. Descanse. Amém? E deixa Deus falar com você na noite. Continua cuidando do que Deus colocou na sua mão. Seja fiel ao que está na sua mão. O que está na sua mão hoje? Cuida bem disso. É teu. Cuida bem disso. E você vai ter visitas maravilhosas nas madrugadas, nas noites, nos dias mais escuros da sua vida. Jesus vai estar ali. Em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Amém. Você pode ficar de pé, por favor.